Olá, tudo bem com você? Eu sou a Débora Nunes. E William Nunes. E estamos começando mais um podcast Café com Jesus. Casal cristão. E glória a Deus por isso. Meu irmão e minha irmã, eu convido você a pegar a sua xícara de café, pegue a sua Bíblia, abra ela para meditar com a gente lá em 2 Reis, no capítulo 17, que nós vamos ler um versículo hoje. E vamos meditar nessa palavra abençoada, né, meu irmão? Glória a Deus, vamos lá. Hoje nós vamos falar um assunto muito bom. Mas antes a gente tem um recadinho. Ah, tá, exatamente. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, então se inscreva no nosso canal, deixe seu like, né? Acione aí todas as notificações e também compartilhe nas suas redes sociais. Vamos espalhar o Evangelho de Cristo a toda criatura, até os confins da terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Irmãos, creio que já estão todos com a Bíblia aberta. Então a gente vai ler aqui um versículo de 2 Reis, capítulo 17, o versículo 13, que diz o seguinte: Contudo, o Senhor testificou contra Israel e contra Judá, por intermédio de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: Volvei-vos dos vossos caminhos maus, e guardeis os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que ordenei aos vossos pais, e que enviei a vós por intermédio dos meus servos, os profetas. Amém. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, neste versículo, a gente lendo todo aqui o capítulo 17, para a gente ter um entendimento, né, amor, do que tava ali, o contexto, né, da história, né, nos saltou aos olhos esse versículo 13. Por quê? Porque aqui diz, né, esse pedaço que diz assim: voltem dos seus maus caminhos. Irmãos, às vezes nós, não só quem ainda não veio para Jesus, né? Não estamos falando apenas das pessoas que ainda estão, né, presas a essa cultura aí do mundo. São pessoas descrentes, pessoas que não temem ao Senhor, ou pessoas que vivem uma vida totalmente fora da palavra de Deus, amém? Essas pessoas, elas realmente estão em maus caminhos, elas realmente estão fazendo coisas que não agradam a Deus, e nós sabemos disso. Elas ainda não percebem porque elas ainda estão com as suas vistas, né, tampadas. Elas estão dormindo, elas não estão ainda despertas. Com os olhos vendados, né? Exatamente. Elas não estão ainda despertas para aquilo que a palavra de Deus diz. Elas não creem, ou elas não conhecem, ou elas não querem dar crédito à palavra do Senhor, né? A pregação dos servos de Deus e das servas de Deus que têm pregado o evangelho, e essas pessoas não querem dar ouvidos. Então, falando de nós que estamos já no caminho do Senhor, estamos nessa caminhada com o Senhor, e muitas vezes nós também deixamos de praticar mandamentos que o Senhor, ele é muito claro na palavra, mandamentos que ele quer que a gente guarde no nosso coração. Até tem uma mensagem na Bíblia que diz: eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra o Senhor. E é isso que a gente tem que ter, guardado em nosso coração os mandamentos, a lei. E é por isso que a Bíblia, ela diz que nós temos que meditar na palavra de dia e de noite, nós temos que estudar a Bíblia. Quanto mais eu me aproximo da palavra de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o Verbo vivo, quanto mais eu me aproximo da palavra do Senhor, mais eu vejo mudança na minha vida. É impressionante que todas as vezes que eu me afastei, todas as vezes que eu não consegui fazer um estudo de um versículo que seja, mas sabe, meditando mesmo, vendo o significado da palavra, entendendo um contexto, tipo, adquirindo conhecimento daquilo que o Senhor está falando ali pra gente, eu percebo que o meu crescimento não é tanto quanto quando
eu estudo, eu medito na palavra. Quando eu medito, nem que seja com um versículo, porque o Senhor, Ele nos fala muito, mesmo que seja num pedacinho ali, né? Em poucas palavrinhas da Bíblia. Ele exorta, Ele te desperta, Ele te aviva, Ele te dá esperança, Ele renova a tua fé. Ele te dá um conforto para o coração abatido, ele te dá uma luz. Então, assim, em um pedacinho da Bíblia há muito pra gente entender e muito pra gente crescer. E eu vejo essa diferença na minha vida. Todas as vezes que eu me aproximei da palavra, me aproximei de Jesus, a minha vida sempre deu saltos, a minha vida sempre progrediu. O meu entendimento foi aberto e o meu conhecimento, a sabedoria de Deus, ela fluía dentro de mim. Eu senti essa diferença. E todas as vezes que eu não conseguia meditar na palavra ou fazer orações, né? Assim, orar sem cessar, que é uma oração de manhã ou de repente uma oração à tarde, se você consegue fazer uma oração à noite. Tem gente que acorda de madrugada, que é muito bonito, né? Uma pessoa que desperta, mesmo com sono, o Senhor a desperta e ela levanta. Vai orar, até porque às ela vai vezes orar. É Deus chamando para conversar mesmo. Eu creio né? que sempre que a gente acorda de noite, tem um chamado ali do Espírito Santo que tá querendo preparar a gente, sabe? Para uma batalha que tá por vir, porque ele vê lá na frente. Às vezes tá tudo tranquilo, né? Tá tudo bem, você fala, não preciso orar não, tá tudo tão bem. Mas lá na frente a batalha tá só esperando. Mas o Senhor já sabe que a batalha tá logo ali, então ele já tá querendo fortalecer a gente. Às vezes a batalha nem é na nossa vida também, né? É na vida de alguém. Exatamente. Alguém próximo. Então o que me saltou aos olhos foi isso aqui. Essa parte aqui desse versículo, né? Isso é muito interessante, né? Essa palavra. Voltem dos seus maus caminhos. Porque eu lembro muito da minha história, né, na realidade. Né? Eu lembro de um episódio da minha vida em que eu tava todo perdido, cego espiritualmente. Sim. Tava andando por caminhos totalmente errados, pensamentos impuros. Meus lábios já não eram mais puros, né? As minhas atitudes já não eram uma atitude de pessoa responsável, pessoa temente ao Senhor. Né? Até conto no meu livro, né, que eu estou escrevendo, e glória a Deus por glória isso, né? Eu conto essa parte dos maus caminhos. Que era testemunho, né? Exatamente. Se nós entrarmos no contexto do capítulo de número 17, aqui de 2 Reis, nós vamos perceber que o povo de Israel, né, ele já vinha negando ao Senhor. Ele já vinha cumprindo os maus caminhos desde a época de Jeroboão. E olha que passou-se algumas gerações aqui, né, de reis aos quais não se convertiam. Aqui era Oséias reinando no reino de Samaria. Sim. E nós sabemos lá, quando Jesus entra na história, né, da Bíblia, nós sabemos que o povo de Samaria era um povo que não conversava nem com judeus, né? Sim. E assim, porque era um povo que vinha exatamente desses maus caminhos. Eles não guardavam os mandamentos do Senhor. Eles até criam em algo, né, de Sim. Deus, algum criador lá de cima, qualquer coisa desse tipo. Aqui no capítulo número 17, nós vamos perceber que eles entregavam filhos, né, adoravam os exércitos celestiais, passavam os filhos no fogo, adoravam o deus Baal. Então, assim, nós vamos ver que eles adoravam outras entidades, né, celestiais aí, aos quais nós sabemos que o nosso Deus abomina isso. É verdade. Sem contar também, com certeza, alguns rituais que eles faziam entre eles, que também não eram bons aos olhos do nosso Deus. E assim, a gente vai percebendo isso aqui, vai contando e vai falando, né, de tudo isso que nós fazemos. Mas quais são os maus caminhos? Os maus caminhos são aqueles caminhos aos quais Deus não está nele. Esses são os maus caminhos. E olha que Deus mandou os profetas,
profetas, mandou aqueles que tinham revelações em sonhos, entre outros tipos de revelações através de sinais, para falarem com o rei, para acionarem o povo de Israel. E olha só, é interessante porque quando eu estava nesse caminho, Deus mandou pessoas até mesmo de outro país, falando outra língua, para me alertar, para eu abrir os meus olhos. E eu ainda assim, porque estava com a cerviz dura, eu não acreditava no que aquelas pessoas estavam me dizendo. E isso é exatamente aquilo que a Débora falou, é olhos espirituais fechados, são os ouvidos espirituais totalmente duros para com a palavra do Senhor. Então eu, distante da palavra de Deus, já estava frio, eu já não orava muito, eu já não conversava com Deus, eu não pedia auxílio a não ser para mim mesmo. E olha só que interessante. A Bíblia fala que a pessoa ela endureceu a cerviz, né? A cerviz, exatamente. E logo o orgulho, né? Quando entra o orgulho na pessoa, que é exatamente isso que estava aqui no povo de Israel, era um orgulho que estava fazendo endurecer. Eles não estavam mais buscando a Deus, mas agora estavam buscando a deuses. A palavra diz que eles fizeram ídolos de bosque, fizeram bezerros de ouro, fizeram estátuas, fizeram tudo para buscar algo falso. Sim. Algo que estava condenando a vida deles. E era exatamente isso que eu fazia, até conto no livro também. O livro chama Decisão, o caminho que eu devo entender, que vai trazer exatamente isso aqui, o qual o povo de Israel não estava entendendo. Deus queria que eles se convertessem dos seus maus caminhos. Exatamente. Que eles decidissem seguir aos mandamentos do Senhor, para que eles pudessem viver bem. Mas o povo rejeitou, e Deus levantou até reis de outros povos para dominar. E olha só, vamos trazer agora para a nossa realidade isso. Tudo o que acontece aqui no mundo é permissão de Deus. Então, se nós não prestarmos atenção no que Deus está dizendo, não nos voltarmos a Ele, seremos dominados por algo externo. Seremos dominados por forças externas. Forças ao qual, às vezes, nem adoram a Deus. Que coisa, né? É verdade. Aqui no capítulo 17, no versículo 15, a gente vê que o povo rejeitou os estatutos, e rejeitaram os seus estatutos e o seu pacto que ele fez com seus pais. Quer dizer, essa nova, geração, vamos dizer assim, do povo de Israel, não se importou com os testemunhos que ouviram dos pais, não se importou com o pacto feito entre o Senhor e os seus pais lá atrás, e os mandamentos e ensinamentos que eles passaram para eles. Eles simplesmente pegaram e quiseram seguir, né? Aqui continua assim, e seguiram a vaidade. Eles quiseram seguir a sua própria vida, né? A vaidade, se tornaram vãos, foram atrás dos pagãos que estavam ao seu redor, acerca dos quais o Senhor lhes havia já ordenado de que não deveriam, fazer como eles. Então, assim, são pessoas que é como hoje. O Senhor está alertando, o Senhor está falando, né? E a pessoa, ela faz o quê? Endurece a cerviz, como o William falou, e bate o pé e fala, não, eu não quero, eu não aceito, eu não acredito, vai ser do meu jeito, vai ser pela minha força, e ela simplesmente não quer guardar. Às vezes, é o que eu tô falando, né? Às vezes a pessoa, ela até é uma pessoa cristã, é uma pessoa que frequenta, congrega tudo, ouve a palavra, da boca do servo e da serva de Deus, mas ela tá com o coração dela duro. Por quê? Porque ela não consegue deixar, Jesus entrar, quebrantar o coração dela e transformá-la. Porque é uma pessoa que vê os testemunhos na igreja, vê as pessoas testificando que o Senhor transformou a vida delas, o que o Senhor fez, através da oração delas. E essa pessoa ainda olha e fala, ela não acredita,
Ou às vezes ela Acho que não teatro. concorda, exato, é um teatro, ela não concorda com uma campanha que é feita na igreja, ou ela não concorda com a oferta na igreja, com o dízimo na igreja, enfim. A pessoa, quando ela está com o coração duro, quando ela está com a cerviz dura, quando ela está fechada, ela não aceita as coisas de Deus, ela não aceita os mandamentos do Senhor e ela não consegue vivê-los, porque ela não vai praticar aquilo que ela não aceita, concorda? Ela vai bater de frente com aquilo. Basicamente como se estivesse batendo nela. Isso, né? A pessoa fica toda tensa, nervosa, né? Incomoda ela. Ela se sente incomodada. Exatamente. Ela tá lá, mas ela está incomodada, né? E assim, pessoas que chegam até a sair de igrejas por causa disso. Por causa disso, exatamente. Então, se a pessoa ela não for se quebrantar, irmão, se a gente não tiver esse quebrantamento, a gente não consegue guardar os mandamentos do Senhor. E por mais que você esteja frequentando uma igreja, por mais que você diga que você é cristão, acredita no Senhor e tudo mais, você só vai dar frutos se você estiver pautado nos mandamentos do Senhor na tua vida. Vivendo os mandamentos do Senhor na tua vida, se esforçando para a cada momento estar de acordo com a palavra de Deus. Então, aqui a gente também vê nesse capítulo que no versículo 21 diz o seguinte, né, que porque ele rasgou Israel da casa de Davi, e eles fizeram de Jeroboão o filho de Nebate, rei, e Jeroboão desviou Israel de seguir o Senhor e fê-los pecar um grande pecado, porquanto os filhos de Israel andaram em todos os pecados de Jeroboão, os quais ele cometeu, e deles não se apartaram. Então o povo de Israel estava sempre indo atrás do quê? De pessoas que estavam fazendo o quê? Errado, exato. As pessoas que estavam vivendo por vistas. E não por fé. Coisas terrenas e não vendo as coisas espirituais. Exatamente. Como hoje, trazendo sempre aqui para nossa realidade, hoje em dia o que impera? Vaidade, sexualidade, vícios, alegrias momentâneas. Pessoas que são mais felizes mexendo em rede social, numa vida completamente de ilusão, de mentira, do que sentando com alguém, conversando olho no olho, dando um abraço, recebendo uma palavra de carinho, né? As pessoas, elas são mais frias hoje em dia, né, também. Então, tudo isso misturado causa o quê? Um afastamento de Deus. A pessoa não consegue mais voltar a congregar, depois, né, desse tempo aí que a gente teve, né, com esses problemas aí na área da saúde, a pessoa parou de congregar. Ela não consegue mais voltar a congregar. Ela se acomodou na casa dela, ela se acostumou a não ter mais aquele compromisso de ir até a igreja, ficar lá por um tempo, ouvindo a palavra de Deus, se alegrando na presença do Senhor, cantando cânticos e louvores, batendo palma, dançando na presença do Senhor, ofertando com alegria, dizimando, né, ao Senhor. Então, a pessoa começa a ficar fria, ela começa a ficar triste, ela começa a ficar sem forças, ela começa até a adoecer, ela começa a ter pânico do que vai acontecer no mundo e não adianta mais nada, e porque tá tudo já entregue. Vira até pessimista, né? Ela vira pessimista, que é o oposto do cristão. Exatamente. É completamente o oposto do que é ser cristão. Porque Jesus, né, nós temos que lembrar sempre de quem? De Jesus, porque nós somos uma cópia de Jesus Cristo, nós temos que ser como ele, a gente tem que copiar Jesus em tudo. Então eu sempre lembro assim, que Jesus, eu nunca vi Jesus sendo pessimista, eu nunca vi Jesus assim, estando triste numa situação, ele sempre passava esperança, ele sempre mostrava o lado bom, o lado positivo. Por quê? Porque ele tinha fé, ele tinha amor, ele tinha alegria, tinha esperança. Então a gente tem que seguir esse caminho, seguir essa mensagem que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou, a mensagem que Deus deixa em toda a Bíblia, que é: tem de bom ânimo, cinge os lombos,
Tenha força, seja forte, seja corajoso. Marcha, vai, eu tô contigo. Não te assombres, não te espantes, porque eu sou o teu Deus, eu te ajudo, eu te sustento. Então a gente tem que avivar, meus irmãos. A igreja precisa ser avivada e a gente só vai conseguir isso se a gente se voltar dos maus caminhos e guardar os mandamentos do Senhor. Porque aí sim, nós, povo de Deus, vamos estar no caminho reto, focando em Jesus e estaremos com o nosso coração, que é onde fica o nosso tesouro. O que vai estar lá dentro? A palavra de Deus, a lei do Senhor, os mandamentos dele, o que ele quer que a gente viva no nosso dia a dia e que a gente passe isso para os nossos, sejam filhos, sejam netos, sobrinhos, primos, amigos, vizinhos, cônjuge. Não é só para nós. É para o todo, é para o nosso redor, é para se espalhar, na verdade, a mensagem do Evangelho. Exatamente. Então, voltar dos caminhos maus e guardar os mandamentos. Esse é o X da questão aqui para o povo de Israel daquela época. Mas nós também estamos sofrendo isso hoje. Hoje o que a Débora disse aqui é real. O povo dentro da igreja está frio. O povo dentro da igreja está nos maus caminhos e ainda não acordaram e não perceberam. Estão vivendo por vista e não da fé. Estão olhando para o homem e não estão mirando a Jesus Cristo. Não estão mirando o alvo. Para os problemas também, né? Exatamente. Uma doença. A doença. Porque uma tá pobreza, chovendo. porque está chovendo. Isso porque tudo é se torna uma barreira para a pessoa, porque é longe. Meus irmãos, é assim, isso é uma questão de se ir para a igreja, reabastecer o seu entendimento da palavra. Mas isso tudo é dentro de casa também, é no trabalho, é lá no seu lazer. A igreja, ela é uma parte da sua vida com Cristo, mas ela não é o 100% da sua vida com Cristo. Então nós temos que estar equilibrados em todas as áreas para que a gente não abandone. Não pode ser demais, porque acaba se tornando um fanatismo ruim, né? Mas tem que ser equilibrado. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E também não pode ser de menos, porque senão você esfria. E toda a sua fé, todo o seu amor, toda a sua esperança, ela vai embora. Ela vai embora, tá certo? Mas sempre andando em amor, sempre andando em fé, sempre andando, guardando os mandamentos de Deus, para que as suas ações, suas atitudes não levem vocês para os maus caminhos, e sim que vocês possam estar praticando a palavra do Senhor, para que você possa viver melhor, para que você possa viver em santidade como um povo escolhido que vai morar em Jerusalém. Amém, meus irmãos. Glória a Deus. Então temos que sempre lembrar disso. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu creio que o Espírito Santo falou ao coração de cada um de vocês, assim como falou aqui conosco. E leia, medite nesse capítulo de 2 Reis 17. Leia. Você vai com certeza ser grandemente edificado pela palavra do Senhor. Tem muito aprendizado aí para todos nós. Então medita assim que é bênção para você, amém? E a gente deseja que o Senhor Jesus Cristo abençoe grandemente a tua casa, a tua família e tudo aquilo que você colocar a tua mão prospere. E onde você colocar a planta dos seus pés, você possui em nome de Jesus. Essa é a nossa oração, né, amor? Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe sua vida grandemente, Amém. Sua família, seu trabalho, sua saúde e tudo mais. Amém. Glória a Deus. Um grande abraço a todos vocês. E a gente se vê em breve no nosso podcast Café com Jesus. Casal Cristão. Aqui no canal Redimidos. Tchau, tchau. Tchau. Glória a Deus.